A Semana da Paixão é como ficou conhecida a última semana de Jesus, a Semana da Crucificação. Durante a Idade Média, essa semana foi contada no calendário litúrgico cristão como Semana Santa, atribuindo um caráter sagrado a esses dias, algo que é rejeitado pelos cristãos reformados. Mas sem dúvida é muito importante entender o que Jesus fez antes da crucificação na Semana da Paixão. E para isso, é necessário considerar a narrativa dos 4 evangelhos para que seja possível montar o quadro completo. E neste vídeo, nós iremos falar sobre cada um dos acontecimentos que marcaram a Semana da Paixão. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora e ative também todas as notificações para você estudar a Bíblia conosco. Antes de falarmos dos eventos da Semana da Paixão, precisamos ter em mente as dificuldades que cercam esse tema. Em primeiro lugar, não é possível determinar com exatidão o ano em que ocorreu a crucificação de Jesus. Na verdade, nós sabemos que existe um erro de alguns anos em nosso calendário, e por isso Jesus pode ter nascido entre 6 e 3 antes do primeiro ano da era cristã. Dessa forma, a Semana da Paixão provavelmente ocorreu entre os anos 27 e 30 depois de Cristo. Em segundo lugar, uma dificuldade semelhante ocorre a respeito do dia em que Jesus Cristo foi crucificado. Realmente não há unanimidade entre os estudiosos sobre isso. Alguns defendem que Jesus foi crucificado na quarta-feira, outros acreditam que foi na quinta-feira, e ainda outros defendem que foi na sexta-feira. A discussão sobre isso é muito longa e todas as interpretações têm seus argumentos e dificuldades. Mas a posição mais amplamente aceita pelos estudiosos é que a crucificação de Jesus ocorreu numa sexta-feira. Então, neste vídeo, vamos adotar essa posição tradicional. Além disso, vale lembrar que os judeus contavam as horas de uma forma bem diferente da atual, onde o dia começava e terminava com o pôr do sol. Então, um evento que ocorria na noite de terça-feira, por exemplo, na contagem judaica já era considerado um evento da quarta-feira. Mas para facilitar o entendimento, neste vídeo vamos considerar a cronologia da Semana da Paixão com o modelo atual de contar as horas. Então a Semana da Paixão começou com o domingo no qual ocorreu a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus entrou na cidade de Jerusalém montado num jumentinho. Enquanto ele entrava em Jerusalém em direção ao templo, muitos estendiam suas vestes e ramos das árvores pelo caminho. E nesse evento há uma nítida ligação com as profecias registradas no Antigo Testamento. O profeta Zacarias, por exemplo, profetizou exatamente sobre isso ao falar sobre um rei justo e humilde que haveria de trazer salvação e que viria montado em um jumento. Além disso, o Salmo 26, um salmo messiânico, celebra profeticamente a procissão do Messias, e na entrada triunfal a multidão clamava exatamente esse salmo. E depois disso, Jesus passou a noite em Betânia. No dia seguinte, a segunda-feira, Jesus saiu de Betânia para ir a Jerusalém. O texto bíblico diz que ele sentiu fome e foi procurar fruto numa figueira, mas não encontrou e acabou amaldiçoando aquela figueira, o que acabou trazendo uma importante lição para os seus discípulos. Em Jerusalém, Jesus realizou a conhecida purificação do templo, quando ele expulsou os mercadores que faziam comércio naquele lugar. Já sendo tarde, Jesus saiu da cidade de Jerusalém. Muito provavelmente ele voltou a Betânia, pois no dia seguinte eles viram a mesma figueira que havia sido amaldiçoada anteriormente, indicando que eles passaram pelo mesmo caminho. Na terça-feira da Semana da Paixão, estando novamente em Jerusalém, Jesus se dirigiu ao templo e começou a ensinar. Então os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos se aproximaram dele para afrontá-lo acerca dos últimos acontecimentos. Eles queriam achar algum motivo para poder prender Jesus. E nesse contexto, Jesus Cristo contou as parábolas dos 2 filhos, dos lavradores maus e das bodas do filho do rei. Também na terça-feira, Jesus pronunciou seu sermão escatológico,
Nesse sermão, ele falou sobre a destruição do Templo de Jerusalém e os eventos que marcariam o desenrolar da história até o dia da sua segunda vinda. Na quarta-feira, o plano para matar Jesus ganhou força, com a reunião dos líderes do povo para conspirarem contra ele. Em conexão a isso, Jesus avisou aos seus discípulos que ele seria entregue para ser crucificado. Nesse mesmo dia, Jesus foi ungido em Betânia por uma mulher que lhe trouxe um unguento valioso num vaso de alabastro. O próprio Jesus relacionou a atitude daquela mulher como uma preparação do seu corpo para o sepultamento. E também na quarta-feira, Judas Iscariotes foi procurar os príncipes dos sacerdotes com a finalidade de acertar um acordo para entregar Jesus. Já na quinta-feira, Jesus deu instruções aos seus discípulos acerca dos preparativos para a Páscoa. E quando já estavam participando da refeição pascal, Jesus falou aos seus discípulos que o traidor estava entre eles. Foi também naquela ocasião que Jesus instituiu a ceia do Senhor, que deveria ser observada em lugar da Páscoa judaica. Naquele mesmo dia, Jesus também lavou os pés dos discípulos, avisou que o apóstolo Pedro iria negá-lo e consolou e orou em favor dos discípulos. Entre a noite de quinta-feira e a madrugada de sexta-feira, houve uma sequência de muitos eventos importantes da Semana da Paixão. Isso porque depois de cear com os discípulos, Jesus foi ao Monte das Oliveiras para orar num lugar chamado Getsêmani. Mas um tempo depois, o discípulo traidor se aproximou de Jesus e lhe deu o beijo da traição, resultando assim em sua prisão. Já como prisioneiro, Jesus compareceu perante o Sinédrio, que basicamente era a Suprema Corte Judaica que buscava alguma acusação contra ele. Foi também nesse período que Pedro negou a Jesus, conforme o que o próprio Jesus havia anunciado. E depois de ter sido acusado formalmente pelo Sinédrio, Jesus foi levado perante Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia naquela época. Então, num tipo de jogada política, Pilatos enviou Jesus a Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. Herodes Antipas, por sua vez, interrogou Jesus e o devolveu a Pilatos. E naquele contexto, a Bíblia diz que Pilatos apresentou perante a multidão Jesus Cristo e Barrabás. Mas a multidão resolveu absolver o malfeitor, e então por volta das 6 horas da manhã da sexta-feira da Paixão, Jesus foi sentenciado à morte. Depois disso, ainda na manhã da sexta-feira da Paixão, Jesus foi duramente maltratado até ser crucificado às 9 horas no Calvário, vindo a morrer por volta das 3 horas da tarde após entregar ao Pai o seu espírito. Em seguida, um soldado transpassou o corpo de Jesus com uma lança, cumprindo-se assim as Escrituras. E por fim, o corpo de Jesus foi sepultado antes do pôr do sol da sexta-feira da Paixão, no túmulo cedido por José de Arimateia. Durante todo o sábado, Jesus permaneceu sepultado. De acordo com a Bíblia, seu túmulo foi atentamente vigiado por um destacamento da guarda romana. E já no domingo, ocorreu o dia mais espetacular de toda a história, quando bem cedo, Cristo ressuscitou dos mortos e, triunfante, ele começou a aparecer aos seus discípulos. Os 4 evangelhos descrevem claramente o túmulo de Jesus vazio e seus aparecimentos após a ressurreição. Apesar de os soldados que fizeram a guarda do túmulo de Jesus terem sido subornados para negarem a veracidade do milagre que havia ocorrido, eles não foram capazes de fazer calar as boas novas da ressurreição de Jesus Cristo. E se você gostou de saber o que aconteceu na Semana da Paixão, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo com mais alguém.